Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa quinta leitura do livro Gente Ansiosa, do Fredrik Backman, o mesmo autor de Homem Chamado Ove. Eu estou adorando esse livro, me divertindo muito, espero que vocês também. E como sempre, vamos ver o que vocês estão falando sobre a nossa leitura. Eu fiz a pergunta que vocês acharam da leitura de ontem e... deixa eu só chegar aqui. Vamos lá. A Josefa, comentando antes de terminar, só para enfatizar uma coisa: esse livro parece uma vida real. Que autor sincero e cheio de humor. Estou amando. Zara, minha favorita. Não, ela é muito engraçada, eu adoro. A Nara de Almeida. Esse autor vai tecendo a história de uma maneira tão profunda que a gente se sente nos próprios pensamentos dele. É verdade. E nos faz questionar cada situação, se faríamos igual ou totalmente diferente, amando. E ele nos questiona, né? Assim, quer dizer, você acha que isso é correto? Então tá, você acha isso correto? O quanto isso é correto? Tipo, qual é a quantidade de matar uma pessoa para salvar 100 ou matar... É engraçado, ele faz umas perguntas e no meio, né? Então é muito, muito legal o jeito que ele nos traz. A Maria Elisa, emprego mais insalubre do mundo, psicóloga da Zara. E como ela sabia que foi o Jack? É verdade que era o Jack. Bom, assim como ela seguiu a vida da Nádia, e é uma cidade pequena, ela deve ter seguido a vida do Jack também, né? Provavelmente, é o que eu imagino, Maria Elisa. Já chipo, risadinhas. Alguém já falou de um coelho mesmo, que foi a Anne. A Anne, aquela mulher, a esposa, que tá achando que o marido vai separar dela. Lembra que ela falou que tudo começou com a história do coelho, que ela achava que tinha exagerado com a história do coelho. E logo depois o autor terminou com o coelho. Mas ninguém sabe, eu pelo menos não tenho ideia que coelho é esse. E a Maria Elisa fez uma pergunta muito boa, que eu não tinha cogitado. Será que o sangue era do coelho? Adoro essa musiquinha, Maria Elisa. Essa música é gostosa, né? Cara, será que o sangue é do coelho? Não tinha pensado nisso. Elisa, como assim coelho? E risadinhas. Malucamente divertido, amando. E comprar distância de pessoas é realmente verdadeiro. Sendo rico, dá pra viver de camarote. E risadinhas, é verdade, né? Amando demais a leitura. E minha mãe também tá... Sua mãe também tá ouvindo? Gente, eu fui tomar um café com a Elisa, com a mãe dela. Uma fofa. Eu amei conhecer. Beijo. A Luísa Bremer. Olha, amigas, parece que todas nós estamos amando a Zara. Meu Deus, que livro com nome divertido. Eita, Nusa, quem será que está nesse banheiro? Seria o dono da imobiliária? Risadinhas, beijão. Cara, não dá pra saber. Não dá pra saber, mas tá muito, muito mistério aqui, né, em cima. Mas vamos ver o que nos aguarda hoje. Vamos para a nossa quinta leitura, que vai ser da página, vou tomar minha água antes de começar. Eu já tomo, gente, juro, antes de começar, e mesmo assim, só de falar um pouquinho já me dá sede. Vamos lá. Capítulo 33, na página 152. Hoje a gente lê até a página 197. Opa, tá com som aqui, deixa eu tirar. Tirei. Até a página 197. Entrevista com a testemunha. Continuação. A Estelle ainda. Meu Deus do céu. Meu Deus. Estelle com Jean, ninguém aguenta. Ainda é o Jean. Ai, minha Nossa Senhora. Gostaria de deixar claro a Estela, tá? Que não tenho dúvida de que Estocolmo é muito aprazível para quem gosta de quem é de lá. E posso lhe dizer que ela chama de Estocolmo as duas meninas que são casadas, né? Homossexual. Tipo, como se fosse uma coisa moderna, então de Estocolmo. Eu esqueci de ler, porque acho que foi da última leitura, a Claudinha falou, pena que eu já saí, mas a Claudinha falou que as pessoas, a gente tá rindo da Zara, e ela falou que o marido dela é sueco. Eu disse que tem muitas pessoas... Deixa eu ver aqui, voltar rapidinho para ver a mensagem dela, que foi muito, muito legal. Acho que foi na terceira que ela deixou. A Claudinha. Oi, Nusa. Na terceira. O humor autêntico sueco. E posso falar que muitas pessoas lá são assim mesmo. Não tem mimimi. São diretos e objetivos. Adorando a leitura. Beijos, querido. Então, pelo visto, esse povo que a gente está vendo aqui é como é o pessoal de lá mesmo. Adorei saber disso. Então, vamos lá. Estela. Gostaria de deixar claro que não tenho dúvida de que Estocolmo é muito aprazível, para quem gosta de quem é de lá. E posso lhe dizer agora que acho que Knut, que é o marido dela, né, como eu, não tem qualquer preconceito, porque uma vez, quando éramos mais jovens, eu estava arrumando o escritório dele e encontrei uma revista inteira, só sobre Estocolmo. Jim, que ótimo. Estela, eu não pensava assim naquela época. Na verdade, tivemos uma briga e tanto por causa disso, Knut e eu. Jim, entendo. Então, a senhora estava conversando com o Roy e Júlia quando o assaltante do banco entrou no apartamento?
Estelle. Elas criam pássaros e discutiam muito o tempo todo, mas de uma forma meiga. Claro, o outro casal estava discutindo também, Roger e Ana Helena. Mas não era uma discussão meiga, não, nem de longe. E sobre o que Roger e Ana Helena estavam discutindo? O coelho. Que coelho? Ah, é uma longa história. Finalmente a gente vai saber do coelho, gente. Ah, é uma longa história, para ser sincera. Eles estavam discutindo sobre o custo do apartamento por metro quadrado, sabe? Roger estava preocupado com o fato de todos estarem aumentando os preços dos imóveis. Ele disse que o mercado imobiliário estava sendo manipulado por imobiliárias filhas da mãe, banqueiros filhas da mãe e os filhos da mãe de Estocolmo. Espera aí. Ele disse que os homossexuais estavam manipulando o mercado imobiliário? Os homossexuais? Por que eles estariam fazendo isso? Que coisa terrível. Porque ela usa homossexual para falar. Estocolmo é sinônimo de homossexual. Só que aqui eu acho que ela falou Estocolmo como o pessoal de Estocolmo mesmo. Gente, olha essa conversa de doido. Então ele entendeu, lógico, que quando ela falou Estocolmo, ela quis dizer homossexuais. Aí ela já... Os homossexuais? Por que eles estariam fazendo isso? Que coisa terrível de se dizer. Quem diria uma coisa dessas, hein? Jim, a senhora disse que os estocolmos estavam fazendo isso. Sim, mas eu quis dizer os de Estocolmo, não os de Estocolmo, entre aspas. Tem diferença? Tem. Uma coisa são os de Estocolmo, outra são os de Estocolmo. Desculpe, mas fiquei confusa agora. Deixe-me tentar escrever isso em ordem cronológica. Não tenha pressa. Leve o tempo que precisar. Não estou com pressa. Lamento, mas acho que seria melhor voltarmos à primeira pergunta. E qual foi? A senhora notou algo de particular nos outros potenciais compradores? Zara parecia triste. Olha isso. Ela é observadora, né? E Ana Helena não gostou das cortinas verdes. Rô estava preocupada que closet não fosse grande o suficiente. Mas é um desses closets planejados, como chama hoje em dia. Eu não sabia disso, até ouvi Jules chamá-los assim. Não, espere, isso não pode estar certo. Não há nenhum closet planejado na planta do imóvel. Estelle, talvez pareça menor aí. A planta deve ter as medidas reais em escala, certo? Gente, o closet não tem na escala do apartamento? Opa! Estelle, deve? Deve ter tudo, né, na planta. Na planta, o closet não tem nem 1 metro quadrado de tamanho. Posso perguntar o tamanho exato desse closet planejado? Não sou muito boa em medidas, mas Rô disse que queria usá-la como quarto de hobbies. Ela produz seu próprio queijo, sabe? E cultiva flores. Bem, algum tipo de planta que seja. Jules não está muito feliz com a ideia. Uma vez, Rô tentou fazer seu próprio champanhe e fez uma sujeirada na gaveta de roupas íntimas de Jules. Rô disse que isso provocou uma briga infernal. Desculpe, mas podemos tentar nos concentrar no tamanho do closet? Estelle, Jules insistiu que era um closet planejado. Jim, é grande o suficiente para se esconder? Estelle, quem? Qualquer um. Acho que sim. É importante? Não, provavelmente não. Mas meu colega fez questão de que eu perguntasse a todas as testemunhas sobre possíveis esconderijos. A senhora gostaria de um pouco de café? Gente, ele nem ligou para isso. Meu Deus. Uma xícara de café cairia muito bem. Eu não recusaria, de forma alguma. Capítulo 34, página 155. O assaltante do banco olhou para a porta do banheiro, depois para todos os reféns. Vocês acham que tem alguém dentro? Perguntou. Zara respondeu de uma forma que poderia ser considerada sarcástica. O que você acha? O assaltante do banco piscou tantas vezes que parecia código Morse. Então vocês acham mesmo que tem alguém aí dentro? Seus pais, por acaso, tinham o mesmo sobrenome antes de se conhecerem? Porque diz que primos têm filho com problema, né, gente? Olha isso. Seus pais, por acaso, tinham os mesmos sobrenomes antes de se conhecerem? Falando que ele não é muito normal. Rô se ofendeu pelo assaltante do banco. Não, pior que a Rô, tá todo mundo, defendendo o assaltante, né? E retrucou. Por que você tem que ser sempre uma vaca? Júlia chutou a canela de Rô e sibilou. Não se envolva nisso, Rô. E não é você que está sempre dizendo que devemos ensinar nosso filho a enfrentar qualquer tentativa de bullying? Eu não vou ficar aqui e deixar que ele fale assim com... Rô protestou. Fale assim com quem? Com assaltante de banco? Isso é bullying? Deus me livre que alguém que está nos ameaçando com uma arma se sinta ofendido. Júlia disse isso com um gemido. Eu não sou o assaltante do banco, começou, mas Júlia ergueu um dedo em alerta. Sabe de uma coisa? Foi você quem causou tudo isso. Então pode apenas fazer o favor de calar a boca? Falando isso com o assaltante do banco.
Zara, que estava olhando para a poeira em suas roupas e não poderia ter parecido mais enojada se ela simplesmente tivesse pulado em cima de um monte de esterco, observou: que bom que o filho de vocês tem pelo menos uma mãe que não é comunista. Júlia virou-se para ela: e você pode calar a boca também? Zara realmente se calou. Ninguém ficou mais surpreso com isso do que a própria Zara. Enquanto isso, Roger levantava-se do chão cautelosamente. Ele ajudou Ana Helena a se pôr de pé, ela olhou nos olhos e ele ficou sem saber para onde olhar. Os dois não estavam acostumados a se tocar sem apagar as luzes primeiro. Ana Helena corou. Roger virou-se e começou a bater distraidamente nas paredes, tentando parecer ocupado. Ele sempre batia nas paredes numa visita a apartamento à vendas. Ana Helena não tinha certeza de porquê, mas ele dizia que era porque precisava saber se poderia furá-las. Isso era importante para Roger, furar paredes. E tão importante quanto saber se a parede era estrutural. Se você arranca uma parede da sustentação, o teto desaba. E, aparentemente, você pode ouvir se uma parede era estrutural se batesse nela. Pelo menos poderia, se você fosse Roger. Então, ele fazia isso em todos os lugares, em cada visita. Ficava toque, toque, toque. Ana Helena, às vezes, costumava pensar que cada pessoa tem algum momento que revela o que ela realmente é. Pequenas amostras que desvendam toda a sua alma. E a de Roger era esse toque-toque. Porque, às vezes, por um momento tão breve que ninguém além de Ana Helena notaria, ele ficava imóvel logo após um toque-toque, olhando para a parede com expectativa, como uma criança faria, como que se esperasse que um dia alguém batesse de volta. Esses eram os momentos preferidos de Ana Helena com Roger. Toque, toque, toque. Puta, toque, toque. Olha o momento preferido dela, meu Deus. Toque, toque, toque. De repente, ele parou bem no meio de um toque-toque ao ouvir a conversa entre Rô, Júlia e Zara, sobre a porta do banheiro trancada. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que a coisa mais terrível de todas poderia estar escondida lá. Outro potencial comprador. Então, ele decidiu assumir o controle da situação no mesmo instante. Avançou direto para o banheiro trancado e tinha acabado de erguer a mão para bater quando Ana Helena gritou: não! Roger virou-se surpreso e olhou para a esposa. Ela estava tremendo e corando até as pontas dos dedos. Por favor, não abra a porta, ela sussurrou. Roger nunca tinha visto tão assustada. Não tinha a menor ideia de qual poderia ser o motivo. Zara estava parada ao lado deles, olhando de um para o outro. Então, como era de se esperar, ela caminhou até a porta do banheiro e bateu. Após uma breve pausa, alguém bateu em resposta. A essa altura, as lágrimas corriam pelo rosto de Ana Helena. Mais uma testemunha, gente. Entrevista com testemunha, agora é o Roger. Data 30 de dezembro. Nome da testemunha, Roger. Página 158. Agora o meu policial, Jack. Jack, você está bem? Roger, que tipo de pergunta é essa? Jack, seu nariz parece estar sangrando. Roger, sim, bem, às vezes acontece, o charlatão diz que é estresse. Não importa, apenas faça suas perguntas. Está bem. Você foi ver o apartamento à venda com sua esposa, Ana Helena? Como você sabe disso? Está nas minhas anotações. Por que você tem anotações sobre a minha esposa? Deus do céu. Estamos entrevistando todas as testemunhas. Você não deveria ter anotações sobre a minha esposa. Acalme-se, por favor. Estou absolutamente calmo. Segundo minha experiência, isso é o que dizem pessoas que estão tudo menos calmas. Não vou responder nenhuma pergunta sobre a minha esposa. Não, tudo bem. Poderia então responder algumas perguntas sobre o perpetrador? Como posso responder antes de você perguntar? Para começar, onde acha que ele está se escondendo? Quem? Quem você acha? O assaltante de banco? Não, o Wally. Nossa, o nosso Jack tá engraçadinho, hein? Quem é esse? Não sabe quem é o Wally? Esse é o título de um antigo livro infantil, onde está o Wally. Esqueça, estava sendo sarcástico. Não tenho motivos para ler livros infantis. Desculpe. Você pode me dizer onde acha que o perpetrador está se escondendo? Como vou saber? Espero que me perdoe por pressioná-lo por uma resposta, mas temos motivos para acreditar que o perpetrador ainda está dentro do apartamento. Achei que talvez você pudesse ajudar, porque sua esposa diz que você faz pesquisas exaustivas antes de cada visita a um imóvel e que você verifica todas as medidas da planta. Não se pode confiar em corretores de imóveis. Alguns deles não conseguem medir nem medir uma régua usando outra régua. Jack, isso é exatamente o que eu quero dizer. Você descobriu algo especial neste apartamento em particular? Descobri. A corretora de imóveis é uma idiota. Por quê? Faltava uns 90 centímetros nas medidas entre uma parede e outra. Sério? Entre quais paredes você pode me mostrar na planta? Ora, você pode ouvir isso de bater, a lacuna. Por
que isso? Provavelmente porque este apartamento e o apartamento do lado era o único apartamento maior no passado, quando as pessoas por aqui tinham mais dinheiro e os apartamentos eram mais baratos. Agora, todo o mercado imobiliário está sendo manipulado para ferrar com o povo. A culpa é das imobiliárias e dos bancos e dessa gente de Estocolmo, aumentando os preços e tudo mais. Por que raios você está revirando os olhos? Desculpe, eu não quero me intrometer, mas você e sua esposa não compraram e venderam vários apartamentos para fazer investimentos especulativos nos últimos anos? Certamente, isso deve ajudar a elevar os preços também, não é? Então, agora há algo de errado em ganhar um pouco de dinheiro também? Eu não disse isso. Eu sou um bom negociador. Isso não é crime, sabe? Não, claro que não. Pelo menos pensei que eu fosse um bom negociador. Como assim? Eu era engenheiro antes de me aposentar. Isso está escrito aí nas suas anotações? O quê? Não. Então, isso não é relevante? Uma vida inteira de trabalho e isso não é relevante o suficiente para ser incluído em suas anotações? Você sabe o que meus colegas fizeram nos últimos anos? Não. Eles estavam fingindo. Igual a ela. Sua esposa? Não. O Wally. O quê? Você acha que as pessoas da sua geração são as únicas que podem ser sarcásticos, garoto? Gente, cada depoimento, juro para vocês que eu saio mais perdida do que eu entro. É impressionante. Capítulo 36 agora. Júlia apontou, página 161. Júlia apontou com a cabeça em direção à porta do banheiro, estendeu a mão para o assaltante do banco e exigiu: me dá a arma. De jeito nenhum. O que você está pensando em fazer? O assaltante gaguejou, escondendo a pistola de vista como se fosse um gatinho e alguém tivesse acabado de perguntar ao assaltante se tinham visto um gatinho em algum lugar. Estou grávida e preciso ir ao banheiro. Me dê essa pistola para que eu possa atirar na fechadura. Júlia repetiu. Não, o assaltante protestou. Júlia abriu os braços. Você terá que fazer isso então. Basta atirar na fechadura. Eu não quero. Os olhos de Júlia se estreitaram de forma inquietante. Como assim você não quer? Você está mantendo todos nós reféns, a polícia está lá fora e tem um indivíduo desconhecido no banheiro. Pode ser qualquer um. Você precisa ter um pouco de respeito próprio. De que outra forma seria um assaltante de banco de sucesso? Você não pode deixar as pessoas lhe dizerem o que fazer o tempo todo. Mas você está me dizendo o que fazer, o assaltante do banco começou a dizer. Mas Júlia interrompeu. Atire na fechadura, eu disse. Por um momento, parecia que o assaltante do banco faria o que ela disse. Mas, de repente, houve um pequeno clique. A maçaneta da porta se abaixou lentamente e uma voz disse de dentro do banheiro. Não atire, por favor, não atire. Um homem vestido com uma fantasia de coelho. Minha Nossa Senhora Aparecida. O que é isso? Esse é o coelho, gente? Um homem vestido com uma fantasia de coelho apareceu. Bem, para falar a verdade, não era uma fantasia completa. Na realidade, era apenas uma cabeça de coelho, porque de fora... Porque fora isso, o homem trajava apenas cuecas e meias. Ele parecia ter uns 50 anos. E se quisermos ser diplomáticos, tinha o tipo de corpo que não era exatamente favorecido pela proporção entre roupa e pele. Não me machuque, por favor, estou apenas fazendo meu trabalho. O homem choramingou de dentro da cabeça do coelho com sotaque de Estocolmo, enquanto colocava as mãos para cima. Ele era evidentemente de Estocolmo. Um dos nascidos lá, não apenas de Estocolmo, no sentido de que Jim e Jack usavam quando na verdade queriam dizer idiota. O que, claro, não significa que o homem não fosse um idiota também, porque ainda é um país livre. E ele certamente não era aquele de Estocolmo, no sentido empregado por Stelle, para descrever um tipo de unidade familiar que não tem absolutamente nada de errado. E mesmo que ele fosse, obviamente não haveria nada de errado nisso. Ele era apenas um indivíduo de Estocolmo, totalmente comum, que por acaso estava falando de dentro da cabeça do coelho. Diga a eles que não vão atirar em mim, Ana Lena. Meu Deus, colocando a Lena na roubada, na fogueira, gente. Todos ficaram em silêncio. O silêncio maior foi de Roger. Cara, a esposa dele colocou um homem de cueca vestido de coelho no banheiro. O silêncio maior foi de Roger. Ele olhava para Ana Lena, ela olhava para o coelho e chorava, seus dedos adejando pelo quadris enquanto evitava olhar surpreso de Roger. Ela não conseguia se lembrar da última vez que vira o marido surpreso, algo que não costuma acontecer quando se está casada há tanto tempo. Apenas uma coisa espera-se ter na vida, ter uma única pessoa com quem se possa contar a ponto de não valorizá-la mais. E naquele ponto, Ana Lena soube que tudo estava arruinado para Roger. Ela sussurrou em desespero. Não machuque, este é Lenar. Você conhece essa pessoa? Roger gaguejou.
Ana Helena sentiu com tristeza. Conheço, mas não é o que você está pensando, Roger. Roger esforçou-se ao máximo antes de enfim conseguir pronunciar as palavras insuportáveis para ele. Outro potencial comprador. Gente, ele não está preocupado em ser um amante da mulher. Olha a pergunta dele. Ele gaguejou com medo se era um potencial comprador. Ana Helena não conseguiu responder. Então Roger girou o corpo e avançou na direção da porta do banheiro com tanto ímpeto que Julie Rô, Zara, para ajudar, apenas saiu da frente com um pulinho, foram obrigados a segurá-lo com todas as suas forças para que não pudesse estrangular o coelho. Por que minha mulher está chorando? Quem é você? Você também veio ver o apartamento para comprar? Responda agora mesmo. Roger berrou. Ele não obteve uma resposta imediata e isso transtornou Ana Helena também. Roger sempre foi um homem importante e respeitado no trabalho. Até seus chefes escutavam lá. A aposentadoria não foi algo que Roger pediu por sua própria vontade. Foi um acontecimento repentino que o consternou. Nos primeiros meses, ele passava de carro pelo escritório. Às vezes, várias vezes ao dia. Nossa, achei isso triste. Porque esperava ver algum sinal de que as pessoas lá dentro não conseguiram se virar sem a ajuda dele. Ele nunca viu sinal algum. Não foi nada difícil substituí-lo. Então ele foi para casa e a empresa continuou existindo. Perceber isso foi um imenso fardo para Roger suportar e tornou-o mais lento. Responda-me, ele exigiu do coelho. Mas o coelho estava atrapalhado tentando arrancar sua cabeça de coelho. E ela não saía. Gotas de suor quicavam de um pelo a outro em suas costas nuas, como uma partida de fliperama particularmente asquerosa. E sua cueca agora também estava meio caída. A um canto, o assaltante do banco olhava tudo em silêncio. E Zara sentiu que era hora de oferecer mais um feedback. Então ela deu um empurrão no assaltante. Você não vai fazer nada? Fazer o quê? O assaltante quis saber. Assuma o controle. Que tipo de assaltante que faz reféns você é? Zara quis saber. Não faço reféns, eu sou um assaltante de banco, o assaltante resmungou. Assaltante de banco acabou sendo uma ótima escolha, não foi? Por favor, pare de me pressionar. Ora, apenas atire no coelho para que possamos resolver as coisas. Assim você ganha um pouco de respeito. Você só precisa atirar na perna. Não atire, o coelho gritou. Pare de me dar ordens, o assaltante do banco disse. Ele pode ser um policial, Zara sugeriu. Eu ainda não quero. Me passa essa arma então. Não. Indiferente, Zara virou-se para o coelho. Quem é você? Você é um tira ou um quê? Responda ou vamos atirar. Sou eu quem atira aqui. Bem, não sou eu, na verdade. O assaltante do banco protestou. Zara deu um tapinha condescendente no braço do assaltante. Claro que é. O assaltante do banco bateu no pé no chão, uma sensação de frustração completa. Ninguém me escuta aqui. Vocês são os piores reféns do mundo, de todos os tempos. Por favor, não atire, minha cabeça está presa. Lennart gritou de dentro da cabeça do coelho e continuou. Ana Helena pode explicar tudo. Nós éramos, eu estou com ela. Puta merda, meu Deus do céu. De repente, não havia ar suficiente para Roger. Ele virou-se para Ana Helena outra vez, tão lentamente que ela não conseguia se lembrar dele se virando para ela desse jeito, desde aquele dia, no início dos anos 90, em que ele percebeu que ela havia usado a VHS errada para gravar um episódio de uma novela e acidentalmente gravou em cima de um importante documentário sobre antílopes. Roger não conseguia encontrar a palavra para a traição dela, nem naquela época, nem agora. Sempre foram pessoas de palavras simples. Ana Helena deve ter alimentado a esperança de que as coisas melhorariam quando eles tivessem filhos, mas aconteceu o contrário. Ter filhos pode levar a uma sequência de anos em que os sentimentos das crianças sugam todo o oxigênio de uma família. Isto pode ser tão emocionantemente intenso que alguns adultos passam anos sem ter a oportunidade de abrir-se com alguém para falar dos seus próprios sentimentos. E se desperdiçamos uma oportunidade dessas por muito tempo, às vezes nos esquecemos de como fazer. Caraca, esse livro, ele faz a gente pensar demais. Gente, ele é engraçado, mas ele tem umas colocações que parecem umas porradas, assim, direto no peito. O amor de Roger por Ana Helena era visível de outras formas. Pequenos detalhes, como verificar os parafusos e as dobradiças da portinha espelhada do armário do banheiro todos os dias, para que sempre abrisse e fechasse com a menor resistência possível. A qualquer hora do dia em que Ana Helena abrisse o armário, ela não precisaria enfrentar nenhuma dificuldade.
Roger sabia disso. Ana Helena interessou-se por design de interiores tarde na vida, mas ela havia lido um livro em que todo designer precisava de uma âncora em cada novo projeto. Algo sólido e definido com base no qual tudo mais poderia ser construído, espalhando-se a partir daí em círculos cada vez maiores. Para Ana Helena, essa âncora era seu armário do banheiro. Roger entendia isso porque apreciava o valor de objetos imóveis, como paredes de sustentação. Você não pode fazer com que os objetos se adaptem a você. Simplesmente tem que se adaptar a eles. Por isso, Roger sempre desparafusava o armário do banheiro por último, toda vez que se mudavam de apartamento e o instalava primeiro quando chegavam para morar em um novo. Era assim que ele amava. Mas agora, ela estava ali, cheia de surpresas e confessando. Este é Leonard, ele e eu, bem, nós temos uma... Você nunca deveria descobrir, querido. Silêncio. Traição. Então, vocês dois, pelas minhas costas? Roger disse com algum esforço. Não é o que você está pensando, Ana Helena insistiu. Não é nada do que você está pensando, o coelho assegurou. Não é mesmo, Ana Helena acrescentou. Bem, talvez seja um pouco, dependendo do que você esteja pensando, o coelho concedeu. Fique quieto, Leonard, Ana Helena disse. Então diga a verdade a ele, o coelho sugeriu. Ana Helena respirou fundo, fechou os olhos. Leonard é apenas um... Fizemos contato pela internet. Não era para ser. Apenas aconteceu, Roger. Os braços de Roger pendiam frouxos ao lado do corpo, perdidos. No final, ele virou-se para a assaltante do banco, apontou para o coelho e sussurrou. Quanto você quer para atirar nele? Todos poderiam, por favor, parar de me dizer para atirar nas pessoas? O assaltante do banco implorou. Podemos fazer com que pareça um acidente, Roger disse. Ana Helena deu alguns passos desesperados na direção de Roger, tentando pegar as pontas dos dedos do marido. Por favor, Roger querido, acalme-se. Roger não tinha a mínima intenção de se acalmar. Ele estendeu uma das mãos para o coelho e jurou. Você vai morrer, está me ouvindo? Você vai morrer! Em pânico, Ana Helena deixou escapar a única coisa que conseguiu pensar que chamaria a atenção dele. Roger, espere. Se alguém morrer aqui neste apartamento, será uma cena de crime. Então o preço por metro quadrado pode subir. As pessoas adoram cenas de crime. Roger parou ao ouvir isso. Mas seus punhos estavam tremendo, mas ele respirou fundo e conseguiu se acalmar um pouco. Afinal, o preço era sempre um preço. Seus ombros afundaram primeiro, seguido pelo restante do corpo, tanto interna quanto externamente. Ele olhou para o chão e sussurrou. Há quanto tempo isso está acontecendo? Entre você e esse maldito coelho? 1 ano, Ana Helena respondeu. 1 ano? Por favor, Roger, eu só fiz isso por você. As faces de Roger tremiam de desespero e confusão. Seus lábios se moviam, mas todas as suas emoções permaneceram presas dentro do peito. O homem com cabeça de coelho parecia ver uma oportunidade de explicar o que realmente estava acontecendo. O que ele fez em um tom que só um homem de meia idade com sotaque de Estocolmo tão amplo quanto uma autoestrada poderia fazer. Ouça, Roger. Você se importa que eu te chame de Roger? Não se sinta mal com isso. As mulheres muitas vezes recorrem a mim, sabe? Porque fico feliz em fazer coisas que elas podem não ser capazes de persuadir seus maridos a fazer. O rosto de Roger estava contorcido em uma grande ruga. Que tipo de coisas? Que tipo de relacionamento vocês dois estão realmente tendo? Um acordo de negócios, um profissional, o Eliseu corrigiu. Profissional? Você está pagando para dormir com ele, Ana Helena? Roger exclamou. Os olhos de Ana Helena dobraram de tamanho. Você ficou maluco? Ela sibilou. O coelho se aproximou de Roger para resolver o mal-entendido. Não esse tipo de profissional. Eu não durmo com pessoas. Bem, não profissionalmente. Eu faço performances disruptivas em visitas a imóveis. Sou um disruptor profissional. Aqui está o meu cartão. O coelho pescou um cartão de visita em uma de suas meias. Leonard sem limites limitada. Dizia limitada, indicando a seriedade do trabalho. Ana Helena mordeu o lábio e disse. Sim, Leonard está me ajudando a nós. Mas que raios... Roger exclamou. O coelho balançou a cabeça orgulhosamente. Sim, Roger. Às vezes eu sou um vizinho alcoólatra, às vezes apenas alugo apartamento de cima daquele onde a visita está acontecendo e assisto a um filme erótico com volume bem alto. Mas este aqui é meu pacote mais caro.
Ele apontou para si mesmo, das meias brancas à cueca, depois para o peito nu, até chegar à cabeça do coelho, que ainda não tinha se conseguido remover. Depois, anunciou com orgulho: eis ao coelho, cocô. Veja, o pacote premium. Se você encomendá-lo, eu entro no apartamento antes de todo mundo e me escondo no banheiro. Então, quando os outros potenciais compradores abrem a porta, eles avistam um homem nu, alto, adulto, nu, com cabeça de coelho, sentado no vaso sanitário, fazendo suas necessidades. As pessoas nunca superam essa visão. Elas podem se livrar de pisos riscados e papéis de parede feios ao se mudarem, não é? Mas um coelho cagando? O coelho bateu nas têmporas da cabeça do coelho para demonstrar. Ele fica preso aqui. Você não ia gostar de morar num lugar onde visse isso, não é? Todos os ali presentes, ao olharem para o coelho, só puderam concordar com tal afirmação. Ana Helena estendeu o braço para a mão para o braço de Roger, mas ele a retirou com um puxão como se ela tivesse queimado. Ela resmungou: por favor, Roger, você não se lembra daquelas visitas que fizemos no ano passado, um apartamento que ficava no edifício da virada do século, recém-formado, quando o vizinho bêbado apareceu de repente e começou a tirar espaguete à bolonhesa em todos os potenciais compradores? Roger sentiu-se tão afrontado que bufou alto. Claro que me lembro, compramos aquele apartamento por 325 mil abaixo do valor do mercado. O coelho balançou a cabeça feliz. Não gosto de me gabar, mas o vizinho alcoólatra que joga espaguete é um dos meus personagens mais populares. Roger olhou para Ana Helena. Você quer dizer que... Mas... E todas as minhas negociações com as imobiliárias? Todas as minhas táticas? Ana Helena não conseguiu encarar o olhar dele. Você fica tão chateado quando sua proposta de compra perde. Eu só queria que você ganhasse. Oh, gente, dá até dó. Oh, meu Deus. Ela não estava dizendo toda a verdade, que ela havia se tornado o tipo de pessoa que só queria um lar, sossegar em casa, que queria parar agora, que gostaria de ir ao cinema de vez em quando e ver algo inventado em vez de outro documentário na televisão, que não queria mais ser um tubarão. Ela temia que essa traição fosse ser demais para o Roger. Quantas vezes? Roger sussurrou com a voz entrecortada. 3, Ana Helena mentiu. 6, na verdade. O coelho. Eu sei de todos os endereços de cor, o coelho corrigiu. Calha a boca, Lenar! Ana Helena soluçou. Lenar assentiu obedientemente e começou a puxar com força a cabeça do coelho novamente. Passou muito tempo absorvido nisso antes de declarar. Acho que algo se soltou um pouco naquela hora. Roger apenas olhou para o chão com os dedos dos pés firmemente cerrados nos sapatos, porque Roger era o tipo do homem que sentia emoção nos pés. Ele começou a andar em um amplo semicírculo até a porta da varanda. Acidentalmente, bateu com a ponta do pé em um dos rodapés e xingou baixinho inúmeras vezes, tanto o maldito rodapé quanto o maldito coelho. Seu estúpido, estúpido, seu estúpido, murmurou ele como se procurasse o pior insulto que podia imaginar. Por fim encontrou. Um estúpido de Estocolmo. Seus dedos do pé doíam tanto quanto seu coração. Então ele cerrou os punhos e olhou para cima. Depois atravessou correndo o apartamento, tão rapidamente que ninguém teve tempo de impedi-lo, e derrubou o coelho no chão. Com todo o seu amor, com força total, um só golpe. O coelho bateu na porta e despencou no chão do banheiro. Felizmente, a cabeça do coelho acolchoada absorveu a maior parte do impacto do soco do Roger. E a suavidade do resto do físico de Lenar, a suavidade. Ele tinha apressadamente a mesma densidade de um bolinho frito. Absorveu o restante. Quando abriu os olhos e olhou para o teto, Júlia estava inclinada sobre ele. Você ainda está vivo? Ela perguntou. A cabeça está presa de novo? Ele respondeu. Está machucado? Acho que não. Ótimo. Sai daí então, preciso fazer xixi. O coelho choramingou algum tipo de desculpa e saiu rastejando do banheiro. No caminho, entregou um cartão de visita a Júlia, sinalizou com a cabeça com tanto ênfase em direção à barriga dela, que as orelhas do coelho caíram sobre seus olhos e ele conseguiu dizer: eu também faço festas infantis, se você não gosta de seus filhos. Se você não gosta de seus filhos. Júlia fechou a porta atrás dele, mas guardou o cartão de visita. Qualquer pai ou mãe normais teriam feito o mesmo. Ana Helena estava olhando para Roger, mas ele se recusava a retribuir o olhar. O sangue escorria de seu nariz. O médico dizera a Ana Helena que era uma reação ao estresse após Roger ser diagnosticado com esgotamento profissional no trabalho. Você está sangrando, vou pegar um lenço de papel, ela sussurrou. Mas Roger enxugou o nariz na manga da camisa. Droga, só estou um pouco cansado. Ele foi para o hall de entrada do apartamento, sobretudo porque queria estar em um cômodo diferente, o que o fez xingar o layout de plano aberto. Ana Helena quis acompanhá-lo, mas percebeu que ele precisava de espaço. Então virou-se e foi até o closet, porque era o mais longe dele que ela conseguiria.
Lá, sentou-se em um banquinho e desmoronou. Não percebeu o ar frio que soprava, como se uma janela estivesse aberta, como se pudesse haver uma janela aberta em um closet. Olha, o assaltante do banco estava imóvel no centro do apartamento, cercado por gente de Estocolmo, nos sentidos figurados e literal. Estocolmo é, afinal, mais uma expressão do que um lugar, tanto para homens como Roger, quanto para a maioria de nós. Apenas uma palavra simbólica para denotar todas as pessoas irritantes que atrapalham nossa felicidade. Pessoas que pensam que são melhores do que nós. Banqueiros que nos negam um empréstimo, psicólogos que fazem perguntas quando só queremos comprimidos para dormir, velhos que roubam os apartamentos que queremos para poder reformá-los, coelhos que roubam nossas mulheres. Todo mundo que não nos vê, não nos entende, não se importa conosco. Todo mundo tem alguém de Estocolmo na vida. Até mesmo as pessoas de Estocolmo têm suas próprias pessoas de Estocolmo. Só que para elas são pessoas que moram em Nova York, ou políticos de Bruxelas, outras pessoas de algum outro lugar onde as pessoas parecem achar que são os melhores do que as de Estocolmo pensam que são. Todos dentro do apartamento tinham seus próprios complexos, seus próprios demônios e ansiedades. Roger estava ferido. Ana Lena queria ir para casa. Lenar não conseguiu tirar o coelho da cabeça. A cabeça do coelho, desculpa. Júlia estava cansada. Rô estava preocupada. Zara estava sofrendo. Estelle... Bem, ninguém sabia do fato o que Estelle estava ainda. Possivelmente nem mesmo Estelle. Às vezes, Estocolmo pode, na verdade, ser um elogio, um sonho de algum lugar maior, onde podemos nos tornar outra pessoa. Algo que desejamos, mas não ousamos fazer. Todos no apartamento estavam lutando com sua própria história. Perdoe-me, o assaltante do banco disse de repente no silêncio que instalou sobre eles. A princípio parecia que ninguém ouvira, mas todos ouviram, graças às paredes finas e aquele plano aberto miserável. As palavras chegaram até mesmo ao closet, ao hall e à porta do banheiro. Eles podiam não ter muito em comum, mas todos sabiam que era cometer um erro. Perdoe-me, o assaltante de banco repetiu com a voz mais fraca. E mesmo que nenhum deles respondesse, foi assim que tudo começou. A verdade sobre como o assaltante do banco conseguiu fugir do apartamento. O assaltante precisava dizer essas palavras, e as pessoas que as ouviram precisavam perdoar alguém. Ai, que lindo! Puta, que lindo, gente! Que linda essa parte, explicando que cada um tem Estocolmo, Cara, que profundo isso, meu. E ele escreve de um jeito até engraçado, né? Divertido, mas que profundo. A verdade, como o assaltante do banco conseguiu fugir do apartamento. O assaltante precisava dizer essas palavras. E as pessoas que as ouviram precisavam perdoar alguém. Estocolmo também pode ser uma síndrome, é claro. Caraca. Ai, como eu adoro essas partes. Agora a gente vai para mais uma entrevista. Roger, vamos continuar com a Roger, página 72, capítulo 37. Jack, ok. Podemos nos concentrar nas minhas perguntas agora? Roger, aquele maldito coelho. São pessoas como ele que estão manipulando o mercado. Banqueiros imobiliários e malditos coelhos. Manipulando tudo uma farsa. Jack, você está falando de Lenar? Ele está na minha lista de testemunhas, mas não estava usando a cabeça de coelho quando saiu do apartamento. O que quer dizer com tudo uma farsa? Tudo. O mundo inteiro finge. Até o lugar onde eu trabalhava, todos fingiam. Eu estava me referindo à visita ao apartamento, o Jack falou, né? Assim, claro que eu adoeci no trabalho, mas obviamente isso não importa para você. As pessoas são todas substituíveis nessa maldita sociedade de consumo, não são? Não foi isso que eu quis dizer. Um médico idiota decidiu que eu estava com esgotamento. Eu não estava esgotado, só um pouco cansado. Mas de repente todos começaram a fazer um espalhafato. Meu chefe quis falar comigo sobre meu ambiente de trabalho. Eu queria trabalhar, você entende isso? Eu sou um homem. Mas durante todo o último ano em que fiquei lá, eles continuavam inventando coisas para eu fazer projetos que não existiam. Eles não me utilizavam para nada. Eles só sentiam pena de mim. Achavam que eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu entendia muito bem. Sou um homem, não sou? Você entende? Claro. Um homem quer ser olhado nos olhos e ouvir a verdade quando deixar de ser necessário. Mas eles fingiam comigo. E agora a Ana Lena está fazendo a mesma coisa, o que significa que eu nunca fui um bom negociador. Aquele maldito coelho estava fazendo todo o trabalho. Entendo. Garanto que não, seu moleque. Eu entendo que se sinta magoado, quero dizer. Você sabe o que aconteceu com a empresa depois que eu saí? Não. Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Tudo continuou normalmente. Eu sinto muito. Duvido disso.
Você poderia agora me falar mais sobre a lacuna entre as paredes? Mostre-me novamente a planta. De que tamanho é o espaço de que estamos falando? Grande o suficiente para caber um homem adulto de pé? Bem, no mínimo 1 metro. Quando eles transformaram o antigo apartamento em 2 separados, provavelmente colocaram uma parede extra em vez de aumentarem a largura da existente. Por quê? Porque eram os idiotas. Então eles deixaram espaço aqui entre uma e outra? Isso. Então você quer dizer que pode ser o caso do perpetrador ter desaparecido na parede, mesmo que ele não coubesse ali direito? Isso não é brincadeira. Espere aqui. Onde você vai agora? Jack, preciso falar com meu colega. Capítulo 38, página 175. Roger ficou um longo tempo parado na porta da frente, pressionando a ponta do nariz para estancar o sangramento e com a outra mão segurando a maçaneta da porta, pronto para sair do apartamento. O assaltante de banco foi até o hall da entrada e percebeu, mas não teve coragem de impedi-lo. Vá se quiser, Roger, eu compreendo. Roger hesitou. Virou um pouco a maçaneta como se estivesse testando, mas não abriu a porta. Em vez disso, chutou o rodapé com tanta força que aí se acabou se soltando. Não me diga o que fazer. Tudo bem, o assaltante do banco disse, incapaz naquele momento de observar que essa era a razão de ser um assaltante do banco. Eles não encontraram muito o que dizer depois disso, mas após vasculhar os bolsos, o assaltante conseguiu achar o pacote de bolas de algodão e o entregou com uma explicação tranquila. Uma das minhas filhas às vezes tem sangramentos nasais, então eu sempre tenho. Roger aceitou a gentileza com hesitação. Ele inseriu um chumaço de algodão em cada narina. Ainda estava segurando a maçaneta, mas não conseguira persuadir seus pés a deixar o apartamento. Eles não sabiam onde ir sem Ana Helena. Havia um banco no hall. Então o assaltante sentou-se em uma das extremidades e logo depois Roger sentou-se na outra. O sangramento nasal, enfim, havia parado. Ele se enxugou com a camisa tanto sobre o nariz quanto sobre os olhos. Por muito tempo eles não disseram nada, até que o assaltante por fim falou. Me desculpe por ter envolvido vocês todos nisso. Eu não queria machucar ninguém. Eu só precisava de 6.500 coroas para pagar meu aluguel. Era por isso que eu ia roubar o banco. Ia devolver o dinheiro assim que pudesse, com juros. Roger não respondeu. Ele ergueu a mão e bateu na parede atrás dele, com cuidado, quase com ternura, como se estivesse preocupado de quebrar. Toque, toque, toque. Ele não estava emocionalmente preparado para dizer uma verdade, que Ana Helena era sua parede de sustentação. Em vez disso, disse, fixos a variáveis. O quê? Ele está falando dos juros, né? O assaltante do banco disse. Você disse que ia devolver o dinheiro com juros. Juros fixos ou variáveis? Eu não tinha pensado nisso. Há uma grande diferença, Roger disse prestativamente, como se o assaltante do banco já não tivesse o suficiente com que se preocupar. Enquanto isso, Júlia saiu do banheiro. Ela olhou instintivamente para Rô, que estava na sala de estar. Cadê Ana Helena? O rosto de Rô parecia tão desnorteado quanto no momento em que descobriu que havia uma forma correta e uma forma incorreta de colocar um prato numa máquina de lavar louça. Acho que ela foi pro closet. Sozinha? Sim. E você não pensou em ir atrás dela para ver como ela estava se sentindo? Aquele marido fóssil e emocionalmente desestabilizado gritou com ela, embora ela faça tudo por ele. E você nem mesmo foi atrás dela. Ela talvez esteja prestes a enfrentar um divórcio agora e você a deixou sozinha. Como pode ser tão insensível? Rô dobrou a língua atrás dos dentes. Só uma coisa, não me entenda mal. Mas estamos falando da Ana Helena ou estamos falando de você? Quer dizer, eu fiz alguma coisa que te chateou e você está fingindo estar chateada com isso para que eu entenda que às vezes você realmente não entende nada, não é? Júlia murmurou e seguiu em direção ao closet. Só quero dizer que às vezes você está chateada com uma coisa, mas na verdade está chateada com outra. Só gostaria de saber se sou insensível, porque sou insensível ou Rô falou alto atrás dela, mas Júlia respondeu com a linguagem corporal que ela normalmente reservava para se comunicar com homens furiosos em casos alemães. Rô voltou até a sala, pegou uma lima na tigela e começou a comê-los de nervosismo. Com casca e tudo. Nossa, calor aqui. Mas Ada estava parando na janela. E Rô tinha um pouco de medo dela, porque todas as pessoas inteligentes têm medo de Zara. Então ela foi para o hall. Lá, o assaltante do banco e Roger estavam sentados em cada extremidade de um banco pequeno. Durante todo o seu casamento, Rô sempre ouvira que ela precisava entender os limites das pessoas, mas ainda não tinha entendido muito bem. Então ela se espremeu para sentar no meio dos dois. Espremer-se pode não ser uma palavra condizente, mas é como o pai de Rô fala. Ela também sofre de percepção dos limites inadequados, e o pai de Rô ensinou-lhe tudo o que ela sabe, para o bem e para o mal. De uma ponta do banco, o assaltante olhou para ela sem jeito. Roger olhou irritado do outro. Os dois agora tão espremidos que cada um tinha uma nádega fora do banco. Lima? Rô ofereceu. Eles balançaram a cabeça.
Rô olhou para Roger em tom de desculpas e acrescentou: desculpe por minha mulher ter chamado você de fóssil emocionalmente desestabilizado. Ela me chamou de quê? Talvez você nem tenha ouvido o que ela disse. Nesse caso não foi nada. O que significa isso? O que raios é fóssil emocionalmente desestabilizado? Não leva para o lado pessoal, porque a maioria das pessoas, na verdade, não entende os insultos de Jules. Ela apenas os diz de uma forma que faz as pessoas entenderem que não são legais. É um grande talento dela. E tenho certeza que você e a Lena não vão se divorciar. Os olhos de Roger se arregalaram tanto que acabaram maiores que as orelhas. Quem falou em divórcio? Rô engasgou com a casca da lima e tossiu. Em algum lugar dentro da parte do cérebro que controla a lógica e o pensamento racional, milhares de minúsculas terminações nervosas estavam pulando para cima e para baixo e gritando: para de falar agora. Mesmo assim, Rô se ouviu dizendo: ninguém falou nada sobre divórcio. Olha, tenho certeza de que tudo vai dar certo. Mas se não der, é realmente romântico quando os casais mais velhos se divorciam. Sempre me deixa feliz, porque é tão bom quando os aposentados ainda pensam que vão encontrar um outro alguém para quem se apaixonar. Roger cruzou os braços. Sua boca mal se abriu quando ele disse: obrigado por isso. Você é um verdadeiro tônico. Você é como um livro de autoajuda, só que o contrário. Os impulsos nervosos do cérebro de Rô finalmente conseguiram controlar sua língua. Então ela balançou a cabeça, engoliu em seco e desculpou-se. Desculpa, eu falo demais. Jules está sempre dizendo isso. Ela disse que sou tão otimista que isso deixa as pessoas deprimidas. Que eu sempre acho que o copo está meio cheio, quando há o suficiente para se afogar todo mundo e... Não consigo imaginar de onde ela tirou essa ideia. Roger grunhiu com sarcasmo. Rô respondeu desanimada. Bem, ela costumava dizer isso, que era uma pessoa positiva demais. Desde que ela engravidou, tudo ficou muito sério, porque criar um filho é sempre uma coisa séria. E acho que estamos tentando nos adaptar. Às vezes, eu acho que não estou preparada para essa responsabilidade. Quer dizer, eu já acho que meu celular exige demais de mim quando ele quer que eu instale uma atualização e eu me pego. Gente, não, pelo amor, não vou ler de novo. Às vezes, eu acho que não estou preparada para esta responsabilidade. Quer dizer, eu já acho que o meu celular exige demais de mim quando ele quer que eu instale uma atualização e me pego gritando: você está me sufocando, para o celular pedindo uma atualização. Você não pode gritar isso para uma criança. E as crianças têm que estar atualizadas o tempo todo, porque elas podem morrer só de atravessar a rua e comer um amendoim. Casada falando do amendoim. Já perdi meu celular de vista 3 vezes hoje. Não sei se estou preparada para um ser humano. O assaltante do banco ergueu os olhos com simpatia. Grávida de quantos meses, a Júlia? Rô animou-se na mesma hora. Tipo, grávida demais. Pode nascer a qualquer dia. Roger franziu as sobrancelhas. Depois disse quase com simpatia: ah, bem, se vocês não querem comprar este apartamento, eu aconselho você a não arriscar deixá-la dar à luz aqui, porque isso terá um valor sentimental para ela, o que aumentaria muito o preço do imóvel. Talvez Rô devesse ter ficado com raiva, mas ela, na realidade, pareceu mais triste. Vou pensar nisso. O assaltante de banco deixou escapar um suspiro do outro lado do banco. Depois gemeu seu desalento. Talvez eu tenha feito algo de bom, afinal, hoje. Um drama de reféns pode realmente diminuir o preço? Roger bufou. Muito pelo contrário, essa corretora de imóveis idiota provavelmente vai acrescentar, como passou na TV, no próximo anúncio, que a tornaria ainda mais atrativo. Desculpe, o assaltante do banco murmurou. Rô se encostou na parede, mastigando sua lima com casca. O assaltante de banco olhou fascinado. Nunca vi ninguém comer lima assim, com casca e tudo. É bom? Na verdade, não, Rô admitiu. É bom para prevenir o escorbuto. Os marinheiros costumavam receber limas a bordo do navio, Roger comentou informativamente. Você já foi marinheiro? Rô quis saber. Não, mas eu assisto muita televisão, Roger respondeu. Rô balançou a cabeça, pensativa, possivelmente esperando que alguém lhe perguntasse algo. Mas como ninguém perguntou, ela disse: para ser sincera, eu não quero comprar esse apartamento. Não antes que meu pai dê uma olhada para decidir se é bom. Ele sempre examina qualquer coisa que eu quero comprar para ver se está tudo bem antes de eu tomar qualquer decisão. Ele entende de tudo, meu pai. Quando ele vem? Roger perguntou desconfiado, pegando um lote e um lápis com o logo da IKEA e começando a fazer cálculos de acordo com vários preços diferentes por metro quadrado. Ele já havia listado os fatores que poderiam aumentar o preço. Parto, homicídio, se tiver cobertura da televisão, cliente de Estocolmo. Em outra lista, ele havia escrito as coisas que deveriam baixar o preço. Umidade, povo, mofo, necessidade de reformas. Ele não vai vir, Rô respondeu e continuou com mais ar do que palavras reais. Ele está doente.
demência. Ele está numa casa de repouso agora. Eu odeio como isso soa, estar numa casa, em vez de morar lá. E ele não gostaria da casa, porque lá tudo está quebrado. As torneiras pingam, a ventilação faz barulho, as trancas das janelas estão soltas e ninguém conserta. Papai costumava consertar qualquer coisa. Ele sempre tinha uma resposta. Eu não conseguia nem comprar uma caixa de ovos com prazo de validade curto, sem telefonar e perguntar a ele se os ovos prestavam. Lamento muito ouvir isso, o assaltante do banco disse. Obrigada, Rô sussurrou. Mas está tudo bem. Os ovos duram muito mais do que se imagina, de acordo com papai. Roger escreveu demência em seu bloco. Depois ficou triste quando percebeu que isso não o deixava feliz. Realmente não importava quem eram seus concorrentes na compra do apartamento. Roger ainda tinha Ana Helena. Então ele colocou o bloco de volta no bolso e murmurou. É verdade, são os políticos manipulando o mercado só que pra gente coma ovos mais depressa. Ele tinha visto isso em um documentário na televisão, transmitido logo após outro sobre tubarões. Roger não era particularmente interessado em ovos, mas às vezes ficava acordado até tarde da noite depois que a Ana Helena cochilava, porque não queria acordá-la e fazer com que ela tirasse a cabeça do seu ombro. Que bonitinha, gente. Pequenas coisinhas, né? Rô esfregou as pontas dos dedos, porque ela é o tipo de pessoa que retém as emoções nas pontas dos dedos. Depois disse... Ele também não gostaria dos aquecedores da casa de repouso. Eles são desses modernos, que ajustam a temperatura interna de acordo com a temperatura externa. Então você não pode decidir por si mesmo. Ark, o Roger exclamou, porque ele era o tipo de homem que achava que um homem deveria ser capaz de decidir a temperatura da sua casa por si mesmo. Rô deu um sorriso tênue. Mas papai adora Jules, de um jeito que ninguém acreditaria. Ele ficou muito orgulhoso quando me casei com ela. Ele disse que Jules tinha a cabeça no lugar. Então, subitamente, ela deixou escapar. Eu vou ser uma mãe horrível. Não, não vai ser não, o assaltante do banco disse para consolá-la. Mas Rô insistiu. Pô, sim, eu não entendo nada de crianças. Fui babá do filho do meu primo uma vez. E ele não queria comer nada. Eu ficava dizendo, isso dói o tempo todo. Então, eu disse a ele que só doía porque as asas dele estavam prestes a crescer. Porque todas as crianças que não comem se transformam em borboletas. Isso é lindo, o assaltante do banco disse sorrindo. Acontece que ele tinha apendicite aguda, ou acrescentou. O assaltante do banco disse sem sorrir mais. Como eu sempre digo, eu não entendo de nada. Meu pai vai morrer e eu vou ter um filho, eu quero ser exatamente como meu pai foi e não tive de oportunidade de perguntar a ele como fazer isso. Puta que lindo. Você tem que saber de tantas coisas quando tem um filho, tem que saber de tudo, desde o início. E Jules continua querendo que eu tome decisões o tempo todo, mas eu nem sei, não consigo nem decidir se devo comprar ovos. Eu não vou ser capaz de fazer isso. Jules diz que eu continuo encontrando defeitos em todos os apartamentos de propósito, só porque eu estou com medo de... Eu não sei de quê, só estou com medo de alguma coisa. Roger estava encostado na parede, cutucando a unha do polegar com um lápis Ikea. Ele sabia muito bem do que Rô tinha medo, de comprar um apartamento, de encontrar um único defeito nele e ter que admitir que a culpa era sua. Não tinha sido difícil para Roger admitir isso para si mesmo nos últimos anos. Ele simplesmente não conseguiu admitir em voz alta, porque estava incrivelmente zangado. Um homem pode acabar assim por conta das coisas que a velhice tira dele, como a capacidade de servir a um propósito, por exemplo, ou pelo menos a capacidade de enganar as pessoas que se ama, fazendo-a pensar que você pode ser útil. Ana Helena tinha visto através dele e percebido isso. Agora, ela sabia que ele não tinha nada para oferecer. O casamento deles havia se transformado em uma fantasia de admiração com coelhos escondidos no banheiro e um apartamento a mais ou a menos não faria diferença. Roger cutucou a unha com lápis Ikea até a ponta quebrar. Depois soltou uma breve tosse e deu a Rô o melhor presente que ele poderia imaginar. Você deveria comprar esse apartamento para sua esposa. Não há nada de errado nele. Pode ser necessário uma pequena reforma, mas não tem umidade nem mofo. A cozinha e o banheiro estão em ótimo estado e o financeiro do condomínio está em ordem. Tem alguns rodapés soltos, mas isso não vai demorar muito para consertar, ele disse. Não sei consertar rodapés, Rô sussurrou. Roger ficou em silêncio por muito tempo antes de dizer, sem olhar para ele. 3 das palavras mais difíceis que um homem mais velho pode dizer a uma mulher jovem. Você vai conseguir. Caraca, gente, que capítulo lindo. Lindo. Capítulo 39 agora, página 184. Jim está pegando um café na sala dos funcionários da delegacia, mas não tem tempo de beber porque Jack chega correndo da sua entrevista com Roger gritando: tem que voltar para aquele apartamento, eu sei onde ele está escondido, na parede.
Jean não entende que raio aquilo significa, mas obedece. Eles saem da delegacia, entram no carro e retornam à cena do crime com grande esperança de que tudo se esclarecesse no momento em que entrassem no apartamento, de que eles haviam perdido algum detalhe óbvio que agora lhes daria todas as respostas muito tempo antes dos agentes de Estocolmo chegarem e tentarem se apoderar da glória por tudo. Em parte eles estão certos, claro. Os dois perderam um detalhe óbvio. Em parte eles estão certos, claro. Os dois perderam um detalhe óbvio. Que detalhe será que é esse? Há um jovem policial postado na portaria para impedir que os jornalistas e estranhos curiosos entrem para bibliotar. Jack e Jean o conhecem porque a cidade é pequena demais para que eles não o conheçam. E se as pessoas às vezes fazem piadas dizendo que alguns jovens policiais não são a faca mais afiada da gaveta, esse jovem nem mesmo na gaveta estava. Ele mal percebe quando Jack e Jack passam por ele, e os dois se entreolham com irritação. Se dependesse de mim, eu nunca deixaria esse sujeito vigiar uma cena do crime. Jack resmunga. Eu não deixaria que ele vigiasse minha cerveja enquanto for ao banheiro. Jean resmungou também, sem deixar bem claro o que ele achava mais grave. Mas é a véspera da véspera do ano novo, e eles contam com um efetivo muito reduzido para se darem ao luxo de escolher. Eles se separam para procurar. Primeiro Jack usa os nós dos dedos, depois a lanterna de bolso para bater em todas as paredes. Jean tenta passar a impressão de que também tem boas ideias e intuição. Então levanta o sofá para ver se alguém está escondido lá embaixo. Depois Jean fica sem boas ideias e intuições. Há umas caixas de pizza na mesa do centro. Então Jean arranca a tampa de uma delas para ver se sobrou alguma coisa. As narinas de Jack se dilatam e duplicam de tamanho quando ele vê isso. Pai, por favor, não me diga que você está pensando em comer restos de pizza. Isso caiu o dia inteiro. Seu pai fecha a tampa indignado. Pizza não cai mal. Se você fosse um bode morando num depósito de lixo, talvez. Jack resmunga, voltando em seguida a bater com cuidado em todas as paredes, de cima a baixo. Primeiro esperançoso, depois com desespero crescente. As palmas da mão percorrendo o papel de parede como nos primeiros segundos após deixarmos cair acidentalmente uma chave em um lago. Sua expressão de confiança começa a derreter aos poucos, quando as insatisfações reprimidas de um dia inteiro, por fim, escapam dele. Não, droga, eu estava errado. Não tem como ele estar aqui. Ele está parado em frente à parede, atrás da qual a lacuna que Roger mencionou deveria estar. Mas não tem como alguém estar ali dentro. Se o assaltante do banco estivesse ali, alguém teria que ter derrubado parte da parede, e em seguida fechado, e a parede está rebocada e pintada com muito cuidado para isso. E também não havia tempo suficiente. Jack profere uma série de palavrões de cunho sexual misturado com o nome de bichos do campo. Suas costas estalam quando ele se encosta na parede. Jean vê um espírito de derrota formar-se no rosto do filho, diminuindo a distância entre suas orelhas e seus ombros. Então Jean reúne toda a sua solidariedade de pai e tenta encorajá-lo dizendo: e o closet? Pequeno demais, Jack diz secamente. Só na planta. De acordo com a tal Stella, é na verdade um closet planejado inteiro. O quê? Foi o que ela disse. Não mencionei isso em minhas anotações da entrevista? Por que você não disse nada? Jack deixa escapar já a caminho. Eu não sabia que era importante. Jean responde defensivamente. Quando Jack enfia na cabeça no closet para procurar o interruptor de luz, ele bate com a testa em um cabide. Exatamente no mesmo lugar onde já havia um inchaço enorme. Dói tanto que ele soca o cabide com um punho. Agora seu punho dói também. Mas Jean estava certo. Atrás de todos os casacos e ternos antigos e caixas cheias de coisas ainda mais antigas, bloqueando a frente, o closet é realmente muito maior do que parecia na planta. Capítulo 40, página 187. Houve uma batida à porta do closet. Entre, Ana Helena gritou esperançosa, mas desmoronou ao ver que não era Roger. Posso entrar? Júlia perguntou gentilmente. Para quê? Ana Helena disse, com o rosto virado para o lado, porque achava que chorar era uma atividade mais privada que ir ao banheiro. Júlia deu de ombros. Estou cansada de todo mundo lá fora. Você parece sentir o mesmo, então talvez tenhamos algo em comum. Ana Helena teve que admitir a si mesma que fazia muito tempo que ela não tinha nada em comum com ninguém além de Roger, e que isso parecia muito bom. Então ela balançou a cabeça timidamente, sentada em seu banquinho, meio escondida por uma arara cheia de ternos masculinos antiquados. Desculpe por estar chorando. Eu sei que sou eu quem está errada aqui. Júlia olhou em volta, procurando um lugar para se sentar, e decidiu puxar uma escada do fundo do closet e sentar-se no degrau mais baixo. Então ela disse:
Quando eu engravidei, a primeira coisa que minha mãe me disse foi: agora você vai ter que aprender a chorar no closet, Júlia, porque as crianças ficam assustadas se você chorar na frente delas. Ana Helena enxugou as lágrimas e colocou a cabeça para fora dos ternos. Isso foi a primeira coisa que sua mãe te disse? Eu fui uma criança difícil, então o senso de humor dela é bastante incomum. Júlia sorriu. Ana Helena sorriu também, um sorriso fraco. Ela apontou afetuosamente para a barriga de Júlia. Você está bem? Quer dizer, você e o bebê? Ah, sim, obrigada. Estou urinando 35 vezes por dia, odeio meias e ando começando a achar que terroristas que ameaçam jogar bombas em transportes públicos são todas mulheres grávidas que odeiam cheiro de gente no ônibus. Porque essas pessoas realmente têm um cheiro nojento. Você acredita que um velho sentado ao meu lado no outro dia estava comendo salame no ônibus? Mas obrigada, bebê e eu estamos bem. É terrível ser refém quando você está grávida, eu quis dizer. Ana Helena disse suavemente. Ah, provavelmente é tão ruim quanto para você. Só tenho mais para carregar. Você tem muito medo do assaltante de banco? Júlia balançou a cabeça lentamente. Não, na verdade não tenho. Para ser franca, eu nem acho que aquela pistola seja real. Nem eu. Ana Helena afinou com a cabeça, embora ela, na verdade, não tivesse a menor ideia. A polícia deve chegar a qualquer momento. Precisamos manter a calma, Júlia sugeriu. Espero que sim, Ana Helena assentiu. O assaltante do banco, na verdade, parece mais assustado do que nós. Sim, acho que você tem razão. E você, como está? Eu realmente não sei. Eu magoei muito o Roger. Algo me diz que você aguentou coisas muito piores dele por todos esses anos. Então duvido que estejam quites. Você não conhece o Roger. Ele é mais sensível do que as pessoas pensam. Ele é apenas um pouco apegado a seus princípios. Sensível, um homem de princípios. Já ouvimos muito disso. Júlia assentiu, pensando que era uma boa descrição de todos os velhos que iniciaram guerras ao longo da história da humanidade. Certa vez, um jovem de barba preta perguntou se poderia usar a vaga de Roger no estacionamento. E Roger esperou 20 minutos para tirar o carro, por uma questão de princípios. Que encantador, Júlia disse. Você não conhece. Ana Helena repetiu com um olhar vazio no rosto. Com todo respeito, Ana Helena, se Roger fosse tão sensível como você diz, ele é que estaria chorando no closet agora. Ele é sensível, no íntimo. Eu simplesmente não consigo entender como... Quando ele viu Helena, ele pôde presumir que estávamos tendo um caso. Como ele pôde pensar algo assim de mim? Júlia tentou encontrar uma posição confortável de se sentar na escada e teve um vislumbre de seu próprio reflexo no metal. Não foi lisonjeiro. Se Roger acha que você está sendo infiel, então o problema está nele, não em você. Ana Helena pressionou as mãos com força contra as coxas para impedir que seus dedos tremessem. Ela parou de piscar. Você não conhece o Roger. Eu conheci homens como ele o suficiente. O queijo de Ana Helena moveu-se lentamente de um lado para o outro. Ele esperou 20 minutos para tirar o carro por uma questão de princípios, porque no noticiário daquela manhã apareceu um homem, um político, que disse que deveríamos parar de ajudar os imigrantes, que eles vêm para cá pensando que podem ter tudo de graça e que uma sociedade não pode funcionar assim. Ele xingou muito, disse que são todos iguais. E Roger tinha votado no partido desse político, entende? Roger tem ideias muito firmes sobre economia, impostos sobre combustíveis e coisas assim. Ele não gosta quando pessoas de Estocolmo aparecem e decidem como todos que não são de Estocolmo deveriam viver. E ele pode ser muito sensível. Às vezes, ele se expressa um pouco duramente, admito, mas ele tem seus princípios. Ninguém pode dizer que ele não tem princípios. E naquele dia em particular, depois que ele ouviu aquele político dizer isso, estávamos em um shopping center. Era pouco antes do Natal. Então o estacionamento estava completamente lotado quando voltamos para o carro. Filas imensas. E aquele jovem de barba preta, ele nos viu voltando para o nosso carro. Abaixou sua janela e perguntou se nós íamos embora e se ele poderia aproveitar e entrar na nossa vaga se estivéssemos de saída. A essa altura, Júlia já havia tensionado se levantar e sair, daquele closet planejado. Sabe de uma coisa, Ana Helena? Não quero ouvir o resto dessa história. Ana Helena sentiu compreensiva, porque certamente aquela não foi a primeira vez que alguém disse isso sobre suas histórias. Mas ela estava tão acostumada a pensar em voz alta agora, que concluiu mesmo assim. Havia tantos carros lá que o jovem demorou 20 minutos para chegar à parte da garagem onde estávamos estacionados. Roger se recusou a tirar o carro até ele chegar lá. Ele levava 2 filhos pequenos no banco traseiro do carro. Eu não tinha percebido, mas Roger sim. Quando partimos, eu disse a Roger que estava orgulhosa dele. E ele respondeu que não significava que havia mudado de ideia sobre economia ou impostos sobre combustíveis ou sobre o povo de Estocolmo. Mas então, ele
ele disse que percebeu que aos olhos daquele jovem, Roger deve ser parecido com aquele político na televisão. Eles não tinham a mesma idade, tinham a mesma cor do cabelo, o mesmo dialeto e tudo mais. E Roger não queria que o homem de barba pensasse que isso significava que todos eram exatamente iguais. Bonita historinha, né? Ana Helena enxugou o nariz com a manga de um dos paletós e desejou que fosse de Roger. Vale a pena ressaltar que Júlia tentava se levantar quando a história estava sendo contada. Uma manobra que levou um bom tempo, mas levou o mesmo tempo para ela cair de volta na posição sentada novamente. Só nesse instante, ela abriu a boca. E a princípio, o único som que saiu foi uma tosse ofegante antes dela começar a rir. Isso é a coisa mais adorável e ao mesmo tempo mais ridícula que eu já ouvi em muito tempo, Ana Helena. Ana Helena torce o nariz num gesto de constrangimento. Nós discutimos bastante sobre política, Roger e eu. Temos opiniões muito diferentes, mas a gente sempre pode. Eu acho que uma pessoa pode entender a outra sem necessariamente concordar com ela. Entende o que eu quero dizer? E eu sei que as pessoas às vezes pensam que Roger é um pouco idiota, mas ele nem sempre é tão idiota como as pessoas supõem. Rô e eu também votamos em partidos diferentes, Júlia admitiu. Ela pensou em acrescentar que Rô era uma hippie iludida quando se tratava de política e que só se descobre coisas desse tipo após alguns meses de relacionamento, mas decidiu não falar nada, porque era perfeitamente possível duas pessoas se amarem apesar disso. Ana Helena enxugou o rosto na manga do paletó. Eu nunca deveria ter agido pelas costas de Roger. Ele era muito bom no trabalho, deveria ter sido um dos chefes, mas nunca teve chance. E agora ele fica tão chateado quando perde. Eu queria que ele se sentisse um vencedor. Então contratei a Lena Sem Limites. E no início disse a mim mesma que seria apenas uma vez. Mas fica cada vez mais fácil depois que se começa. Você diz isso a si mesma. Bem claro, você é jovem, por isso é difícil de acreditar. Mas a mentira fica cada vez mais fácil. Disse a mim mesma que estava fazendo isso por causa de Roger. Mas é claro que era por mim mesma. Eu decorei vários apartamentos para que fosse exatamente como um lar deveria ser, para que alguém pudesse vê-lo e pensar, é aqui que eu desejo morar. Eu só queria poder ser essa pessoa um dia, ter um lar novamente. Roger e eu não moramos em um lugar direito há muito tempo. Ficamos só passando de um para o outro. Há quanto tempo vocês estão juntos? Desde que eu tinha 19 anos. Júlia pensou por um longo tempo antes de perguntar, como você consegue? Ana Helena respondeu sem pensar. As pessoas se amam até não poderem viver uma sem a outra. E mesmo se pararem de se amar por um tempo, elas não podem, não conseguem viver uma sem a outra. Júlia fica em silêncio por vários minutos. Sua própria mãe morava sozinha, mas os pais de Rô estavam casados há quase 40 anos. Não importa o quanto Júlia amasse Rô, pensar nisso às vezes a horrorizava. 40 anos? Como é possível amar alguém por tanto tempo? Gesticulando vagamente em direção às paredes do closet, ela sorriu para Ana Helena. Minha mulher me deixa maluca. Ela quer fazer vinho e armazenar queijo aqui. Ana Helena enfiou o rosto coberto de lágrimas entre dois pares de calça do mesmo tecido e respondeu como se estivesse revelando um segredo embaraçoso. Às vezes, Roger também me deixa maluca. Ele usa nosso secador de cabelo para... Bem, você pode imaginar. Ele enfia debaixo da toalha. Não é assim que se deve usar o secador de cabelo. Não ali. Isso me dá vontade de gritar. Júlia estremeceu. Rô faz exatamente a mesma coisa. É tão nojento que me deixa enjoada. Ana Helena mordeu o lábio. Tenho que admitir que nunca pensei nisso, que você pudesse ter problemas assim. Sempre achei que seria mais fácil se você morasse com uma mulher. Júlia deu uma gargalhada. A gente não se apaixona por um gênero, Ana Helena. A gente se apaixona por idiotas. Ana Helena começou a rir também, muito mais alto do que normalmente fazia. Então elas se entreolharam. Ana Helena tinha o dobro da idade de Júlia, mas elas tinham muito em comum apesar disso. Ambas casadas com idiotas, que não sabiam a diferença entre os diferentes tipos de cabelo. Ana Helena olhou para a barriga de Júlia e sorriu. Para quando é? A qualquer momento. Ouviu isso, seu alienígenazinho? Alienígenazinho. Júlia respondeu em parte, em parte para Ana Helena, em parte para seu alienígenazinho. Ana Helena pareceu não entender a referência, mas fechou os olhos e disse: temos um filho e uma filha. Eles têm a sua idade, mas eles não querem ter filhos. Roger ficou decepcionado. Olhando para ele, você pode não acreditar nisso, se você realmente não conhece, mas ele seria um bom avô, se tivesse a chance. Ainda tem muito tempo para isso, não é? Júlia sugeriu, principalmente porque se esses filhos tivessem a mesma idade que ela não ia se querer ser considerada uma mãe idosa.
Ana Helena balançou a cabeça com tristeza. Não, eles já decidiram. E é claro, essa escolha é deles. É assim que é hoje em dia. Minha filha diz que o mundo já está super povoado e ela se preocupa com mudanças climáticas. Não sei por que para certas pessoas ansiedades comuns já não bastam. Alguém realmente precisa de algo novo para se preocupar? É por isso que ela não quer ter filhos? Sim, é o que ela diz. A menos que eu tenha entendido mal. Provavelmente sim. Mas talvez fosse bom para o meu ambiente se não houvesse tantas pessoas. Eu não sei. Eu só queria que Roger pudesse se sentir importante novamente. Júlia pareceu não entender a lógica. Netos fariam com que ele se sentisse importante? Ana Helena sorriu debilmente. Você já segurou uma criança de 3 anos pela mão no caminho da pré-escola para casa? Não. Você nunca é mais importante do que naquele momento. Elas ficaram sentadas ali sem dizer mais nada, tremendo um pouco com a corrente de ar. Nem pensaram se perguntar de onde estava vindo. Capítulo 41, página 195. Estelle andava silenciosamente pelo hall. Seu corpo de idosa agora tão leve que ela teria sido uma excelente caçadora se pelo menos não falasse tanto. Ela olhou com indulgência para o assaltante de banco. Roy e Roger apertados no banco. E quando nenhum deles a notou, ela limpou a garganta como quem pede licença. Posso perguntar se alguém está com fome? Tem comida no freezer. Eu poderia preparar alguma coisa. Quer dizer, tenho certeza de que há comida na cozinha. As pessoas costumam ter comida na cozinha. Stella não conhecia o melhor modo de dizer o que se importava com as pessoas do que perguntar se elas estavam com fome. O assaltante de banco deu um sorriso triste, mas agradecido. Comer um pouco seria ótimo, agradeça, mas não quero causar nenhum incômodo. Ro, por outro lado, fez que sim com entusiasmo, pelo único motivo de que estava com tanta fome que poderia comer uma lima com casca e tudo. Talvez pudéssemos pedir pizza. A ideia encantou tanto que acidentalmente deu uma cotovelada em Roger, que pareceu acordar de um pensamento. Ele ergueu a cabeça. Que foi? Pizza? Ro repetiu. Pizza? Agora? Roger resmungou e olhou para o relógio. O assaltante de banco teve outra ideia, mas em seguida suspirou com resignação. Não. Para começo de conversa, não tenho dinheiro suficiente para pedir pizza. Eu nem consigo fazer refém sem que eles morram de fome. Roger cruzou os braços e olhou para o assaltante do banco pela primeira vez, não de uma forma crítica, mas por curiosidade. Posso perguntar qual é o seu plano? Como está pensando em sair daqui? O assaltante de banco piscou com força e depois admitiu sem se preocupar em enfeitar a história. Não sei. Eu não cheguei a pensar tão longe, eu não previ. Eu só estava tentando. Eu só precisava de dinheiro para o aluguel, porque estou me divorciando e o advogado disse que tiraria minhas filhas de mim se eu não tivesse um lugar para morar. Minhas meninas. É uma longa história. Eu não quero aborrecê-lo com... Desculpe. Talvez o melhor se fazer seja me entregar, eu sei disso. Se você se entregar agora e sair para a rua, a polícia pode te matar. Rô disse de forma não muito encorajadora. Que coisa para se dizer, Stelle comentou. É possível que atirem para matar. Eles veem você como alguém armado e perigoso. Pessoas assim costumam levar bala. Roger acrescentou informativamente. A máscara de esqui de repente pareceu bastante úmida em volta dos olhos. Essa arma nem é de verdade. Não parecia de verdade. Roger concordou com base em sua completa falta de experiência no assunto. O assaltante do banco sussurrou. Eu sou um idiota. Um fracasso idiota. Não tenho nenhum plano de fuga. Se quiserem atirar em mim, vão atirar fácil. Eu não consigo fazer nada certo mesmo. O assaltante de banco se levantou e caminhou em direção à porta do apartamento com uma determinação recém-descoberta. Foi Ro quem o impediu e ficou no caminho. Em parte porque a assaltante do banco havia falado que tinha filhas, é claro, mas também porque naquela altura da vida, Ro podia identificar-se com aquele sentimento de estar errado o tempo todo. Então ela exclamou, ei, você não vai simplesmente desistir agora, depois de tudo isso. Não podemos pelo menos pedir uma pizza? Nos filmes de reféns, a polícia sempre fornece pizzas, grátis. Grátis. Stella cruzou as mãos sobre a barriga e acrescentou, não tenho nada contra a pizza. Você acha que eles mandariam um pouco de salada também? Roger grunhiu sem erguer os olhos. Grátis, você está falando sério? Sério como uma pedra nos rins, Ro jurou. Refém sempre ganham pizza nos filmes. Se pudermos pelo menos pensar numa forma de entrar em contato com a polícia, a gente pode pedir algumas. Roger ficou olhando para o chão por muito tempo. Daí olhou para a porta fechada do closet na outra extremidade do apartamento, tentando sentir a presença da sua esposa através dela. A pele sobre seus olhos continuava tremendo, espasmodicamente. Então foi como se ele tivesse decidido agir. Porque pela experiência de Roger, nada de bom saía dele se ficasse pensando nas coisas por tempo demais. Assim ele bateu com a mão firmemente nos joelhos e se levantou do banco. Estava tomando iniciativa. Só de fazer isso fez com que se sentisse quente por dentro. Tudo bem, eu vou organizar essa história das pizzas.
Ele seguiu em direção à varanda. Stella correu rapidamente até a cozinha para procurar os pratos. Hope, por sua vez, foi em direção no closet para perguntar que tipo de pizza Julia queria. O assaltante do banco ficou a sós no hall, segurando a pistola e murmurando baixinho. Piores reféns de todos os tempos. Vocês são os piores reféns de todos os tempos. Capítulo 42, página 198. Jack e Jim viraram todo o closet, de cabeça para baixo, sem encontrar nenhum vestígio do assaltante de banco. Um baú mais ao fundo não tem nada, exceto uma coleção de garrafas de vinho quase vazias. E que tipo de bêbado esconde garrafas de vinho em um closet? Eles retiram todas as roupas, ternos masculinos e alguns vestidos que parecem ser da época anterior à invenção da televisão em cores. Mas, além disso, não encontram nada. Jim fica tão suado quando procura que não percebe a corrente de ar frio lá dentro. É Jack quem para e fareja intensamente o ar como um cão de caça em um festival de música. Está cheirando a fumaça de cigarros aqui, ele comenta acendendo um inchaço na testa. Talvez um dos potenciais compradores tenha fumado escondido aqui, o que seria compreensível nas circunstâncias, Jim especula. Sim, mas então deveria ter mais cheiro de fumaça. Não há cheiro nenhum de fumaça de cigarro em outro lugar do apartamento. Então é quase como se alguém tivesse, eu não sei, arejado o closet de alguma forma? Como isso seria possível? Jack não responde, apenas se move pelo espaço em busca da corrente de ar que a princípio a pessoa tem imaginado. De repente, ele pega uma escada que está no chão, tira uma pilha de roupas do caminho, sobe os degraus e começa a empurrar o teto com a palma da mão até que algo cede. Tem um tipo de ventilação aqui em cima. Jim não tem nem tempo de responder antes que Jack enfia a cabeça pela abertura do alçapão. Jim aproveita a oportunidade para sacudir as garrafas de vinho que encontrou no baú e dá um gole em uma que não está totalmente vazia, afinal, porque um vinho também não cairia mal. Jack grita do alto da escada. Tem uma passagem estreita aqui, acima do teto falso. Acho que a corrente do ar vem do sótão. Uma passagem? Grande o suficiente para alguém rastejar e sair do outro lado? Jim quis saber. Não sei, é muito estreita, mas alguém magro talvez conseguisse. Espere. Dá para ver alguma coisa? Estou tentando iluminar para ver onde vai dar, mas tem uma coisa no caminho, uma coisa fofa. Fofa? Jim repete com ansiedade na voz, pensando em todos os animais que Jack não gostaria de descobrir mortos em um duto de ventilação. Jack não gosta muito de animais, mesmo quando estão vivos. Jack diz um palavrão, puxa a coisa fofa e joga para Jim. É uma cabeça de coelho. Meu Deus do céu. Capítulo 43, página 200. Roger olha para a polícia por cima do corrimão da varanda, respirou fundo e gritou: precisamos de suprimentos! O médico, tem alguém ferido? Um dos policiais gritou de volta. Seu nome era Jim, sua audição não era boa. E ele não tinha muita experiência em situação de reféns, ou nenhuma, para sermos estritamente corretos. Não, nós estamos com fome, Roger gritou. Que homem? Nós estamos com fome. Que homem? O policial gritou. Havia outro policial, mais jovem, parado ao lado dele. Ele tentava calar o mais velho para que pudesse ouvir o que Roger estava dizendo. Mas é claro que o mais velho não estava escutando. Não, pizza! Roger berrou. Mas como ele tinha chumaço de algodão enfiado no nariz, infelizmente soou como outra coisa. Melissa! Um refém chamado Melissa está ferida? O policial mais velho gritou. Você não está ouvindo! O quê? Fica quieto, pai, para eu poder ouvir o que ele está dizendo. O policial mais jovem gritou com o policial mais velho na rua. Mas Roger já havia saído da varanda frustrado. Ele nunca xingou tanto desde que um grupo de malditos ativistas mudou o nome de suas barras de chocolate favoritas porque o antigo nome era considerado um insulto a alguém. Ele voltou para o interior do apartamento, agitando seu bloco de notas e lápis IKEA no ar. Vamos fazer uma lista e jogar lá embaixo, ele declarou. Vocês querem pizza de quê? Você primeiro, ele comandou apontando para o assaltante do banco. Ah, eu não me importo, tanto faz, qualquer coisa serve. O assaltante do banco respondeu debilmente. Você está com dificuldade de pensar o quê? Basta tomar uma decisão de uma vez. Assim, desse jeito, ninguém vai respeitar você. Zara exclamou. Nossa Zara, que estava meio sumidinha, mas voltou. Exclamou do sofá, onde ela só se sentou depois de pegar uma toalha no banheiro para colocar entre ela e a almofada, porque só Deus sabe lá que tipo de gente sentou lá antes dela. Talvez tivessem tatuagens e sabe-se lá, ai meu Deus, o que mais? Não consigo decidir, o assaltante falou, talvez as palavras mais verdadeiras que proferiu o dia todo. Quando você é criança, deseja ser adulto e decidir tudo por si mesmo. Mas quando vira adulto, percebe que essa é a pior parte. Que você tem que ter opiniões o tempo todo, tem que decidir em qual partido votar e qual papel de parede você gosta e quais são suas preferências sexuais e qual sabor de iogurte reflete melhor sua personalidade. Você tem que fazer escolhas e ser escolhido pelos outros.
E a cada segundo, o tempo todo. Essa foi a pior parte do divórcio, na opinião do assaltante do banco. O fato de achar que tinha acabado com tudo isso, mas que, na verdade, teria que começar a tomar decisões sobre tudo de novo. Já tínhamos papel de parede, louça, os móveis da varanda eram quase novos e as crianças iam começar o curso de natação. Tínhamos uma vida juntos. Não era suficiente? O assaltante do banco havia chegado a um ponto da vida em que tudo, enfim, parecia completo. O que significa que você não está em condições de ser atirado na selva para ter que descobrir quem é você novamente. O assaltante do banco tentava entender todos esses pensamentos, mas não teve tempo antes que Zara interromper mais uma vez. Você precisa fazer exigências. Roger concordou. Ela está certa, na verdade. Do contrário, a polícia vai ficar nervosa. E aí é que começa a atirar. Eu vi um documentário sobre isso. Se você faz reféns, terá que dizer a eles o que deseja para que comece a negociar. O assaltante do banco respondeu com tristeza e sinceridade. Quero voltar para casa com minhas filhas. Roger levou isso em consideração por um tempo. Depois disso, vou anotar aqui uma capciosa para você. Todo mundo gosta de capciosa. Próximo, você gostaria de uma pizza do quê? Ele estava olhando para Zara agora. Ela pareceu ficar em completo estado de choque. Eu? Eu não como pizza? Quando Zara ia a um restaurante, ela sempre pedia mariscos e deixava bem claro que os queria servidos com as conchas intactas, porque assim ela podia ter certeza de que ninguém na cozinha havia tocado o interior. Se o restaurante não tivesse mariscos, Zara pedia ovos cozidos. Ela detestava morangos e framboesas, mas gostava de bananas e cocos. Sua ideia de inferno era ficar presa numa fila interminável para se servir atrás de alguém que estivesse resfriado. Todo mundo vai comer pizza, além disso é grátis. Roger esclareceu com uma fungada na hora errada. Zara franziu o nariz e o resto do seu rosto fez o mesmo. As pessoas comem pizzas com as mãos, as mesmas mãos que usam para fazer reformas nos apartamentos. Mas é claro que Roger não se deu por vencido. Apenas olhou para a bolsa, os sapatos e o relógio de pulso de Zara e em seguida rabiscou algo em seu bloco. Eu direi que você quer a pizza mais cara, está bem? Talvez eles tenham algo com trufas, folhas de ouro e por cima filhotes de tartaruga em risco de extinção, com uma marinada metida à besta. Próximo. Stella parecia preocupada em ter que decidir tão rapidamente. Então exclamou, eu quero mesmo que Zara. Mais chique. Roger olhou para ela e escreveu capciosa em seu bloco. Então fez girou, e seu rosto assumiu uma expressão que só uma mãe, um fabricante de desfibriladores apreciariam. Uma pizza kebab com molho de alho, molho extra e kebab extra, de preferência tostadinha. Espere, vou ver o que a Júlia quer. Ela bateu a porta do closet. O que é? Júlia gritou. Estamos pedindo pizza, Rô gritou. Quero uma havaiana sem abacaxi, sem presunto. Em vez disso, com banana e amendoim. E diga a eles para não assarem demais. Rô respirou tão fundo que suas costas estalaram. Ela inclinou-se para aproximar-se mais da porta. Pelo menos uma vez na vida, você não poderia pedir uma pizza que já tem no cardápio, querida? Uma pizza gostosa, normal, porque sou sempre eu que tenho que telefonar e dar a eles uma série de instruções, como se estivesse tentando ajudar uma pessoa cega a pousar um avião. E com bastante queijo, se for do bom. Pergunte se eles têm um queijo bom. Por que você não pode simplesmente pedir algo do cardápio como uma pessoa normal? Não estava totalmente claro se Júlia tinha conseguido ouvir o que Rô tinha disse ou se ela estava ignorando, porque ela gritou dentro do closet. E azeitonas, mas não as verdes. Isso não é uma pizza havaiana, Rô murmurou baixinho para si mesmo. Claro que é. Roger fez o possível para anotar tudo. Então a porta do closet se abriu, Júlia olhou para fora e disse com uma voz repentinamente amigável. Ana Helena disse que quer o mesmo que você pedir, Roger. Roger balançou a cabeça lentamente olhando para o seu bloco. Ele teve que ir para a cozinha para que ninguém ouvisse escrever uma nova lista, porque na primeira vez era impossível de escrever quando o papel estava molhado. Oh, gente. Quando voltou à sala, o Lenar, ergueu a mão timidamente. Eu gostaria de... A voz disse de dentro da cabeça do coelho, né? Capciosa. Roger interrompeu, piscando para afastar as lágrimas e dando ao coelho um olhar que dizia que não era hora de ser vegetariano ou qualquer outra porcaria do gênero. Então o coelho apenas balançou a cabeça, concordando. Posso tirar o presunto sem problema, fica bom. Então Roger olhou para o redor em busca de algo pesado o suficiente onde pudesse anexar o papel com lista. E finalmente encontrou um objeto redondo que parecia ter densidade certa. Foi assim que a polícia viu alguém gritar de novo na varanda e quando Jack olhou para cima... Ai, cara, eu não
posso rir que trava aqui. Gente, juro por Deus que eu devo ter feito polidense na cruz de Jesus Cristo, porque não é possível. Eu choro, não acontece nada. Eu choro, mas só fico com a cara inchada, a nariz inchada, fico horrorosa. Então assim, o meu corpo me deixa chorar a hora. Agora eu começo a rir, o trem trava. Juro por Deus. Eu não sei, polidense lá. Fiz todo um espetáculo na cruz de Jesus Cristo, só pode, esse castigo. Foi assim que a polícia viu alguém gritar de novo na varanda, e quando o Jack olhou pra cima, uma lima atingiu na testa. Aquela delícia que ele não queria falar com ele, tinha se machucado. Aquela distância fez um galo e tanto. Capítulo 44. Jack só conseguiu entrar até a metade do espaço acima do closet. Jim vai precisar subir a escada e puxar os pés do filho com a maior força possível, como se ele fosse um rato que entrou em uma garrafa de refrigerante para beber o conteúdo e ficou gordo demais para se espremer e sair. Quando Jack finalmente se solta, os dois caem no chão. Jim com estrondo e Jack com baque. Eles ficam ali... Bateu agora também lá no closet. Eles ficam ali esparramados no chão do closet, cercados por roupas íntimas femininas do século passado e com a cabeça do coelho rolando, fazendo que golos de poeira fujam assustados para salvarem a própria vida. Antes de se levantar, Jack, irritado, inicia outra demonstração verbal do seu conhecimento da anatomia humana e animal. Depois explica. Bem, há um duto de ventilação muito estreito ali em cima, mas está fechado na outra extremidade. Fumaça de cigarro pode sair por lá. Fumaça de cigarro pode sair por lá, mas não dá para uma pessoa passar, nenhuma chance. Jim parece infeliz, ainda mais porque Jack parece muito infeliz. O pai permanece de pé no closet por um tempo depois que seu filho sai furioso, para lhe dar tempo de dar umas voltas pela sala de estar e tirar os palavrões de seu organismo. Quando Jim finalmente sai do closet, ele encontra Jack parado em frente à lareira pensando. Você acha que a assaltante do banco pode ter saído por ali? Jim quis saber. Você acha que ele é Papai Noel ou algo assim? Jack responde com uma crueldade desnecessária, da qual se arrepende no mesmo instante. Mas há cinzas no fundo da grelha que ainda está quente. A lareira foi acesa recentemente. Quando Jack revira devagar as cinzas com a lanterna, ele pesca o resto de uma máscara de esqui. Ele a segura contra a luz. Olha o sangue no chão e os móveis em volta, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Enquanto isso, Jim fica vagando ao acaso pelo apartamento e se vê na cozinha onde abre a geladeira, o que talvez indique que parar na cozinha não foi bem obra do acaso. Eles descobrem restos de pizza em um prato de porcelana cuidadosamente coberto com filme plástico. Quem faria isso no meio de uma dramática situação de reféns? Jim fecha a geladeira e volta para a sala. Jack ainda está de pé, junto à lareira, segurando a máscara de esqui parcialmente queimada na mão, os ombros caídos em sinal de resignação. Também não consigo entender como ele saiu desse apartamento, pai. Tentei examinar de todos os ângulos possíveis e impossíveis, mas ainda não entendo como raios. Jack, de repente, parece tão triste que seu pai resolve animá-lo fazendo perguntas. E quanto ao sangue? Como pode o assaltante de banco ter perdido tanto sangue e ainda... Jim começa, mas é interrompido por uma voz que vem do hall. É do policial que está montando guarda. Isso aí não é do sangue do assaltante do banco? Ele deixa escapar alegremente, tirando alguma coisa dos dentes. O quê? Jack pergunta. Jangi Jangavi. Só o que é isso? Diz o policial. Jangi Jangavi. O policial diz com quase toda a mão enfiada na boca, como se o sangue não fosse tão importante quanto o souvenir do almoço que ficou preso ali. A mão reaparece, nossa que nojo, com uma lasca de castanha de caju. E a boca recém-libertada ri com satisfação. O que diz? Jim diz com uma paciência cada vez menor. O alegre policial aponta para o sangue cego no chão. Eu disse que isso aí é sangue cenográfico. Veja a forma como está secando. Sangue de verdade não é assim. Ele diz segurando fragmentos de castanha de caju como se não tivesse certeza se devia jogá-lo fora ou guardá-lo como lembrança daquela conquista pessoal. Como você sabe disso? Jim pergunta a ele. Eu sou um mágico nas horas vagas. Bem, para ser mais preciso, sou um policial nas horas vagas. Sua expectativa de que Jim e Jack iriam rir disso revela-se um prognóstico otimista. Então ele tosse um tanto desolado e acrescenta. Eu me apresento em shows, coisas assim, em lares de idosos e outros lugares. Às vezes eu finjo que me cortei e uso sangue artificial. Eu sou muito bom nisso, na verdade. Se tiver um baralho de cartas, eu posso... Jack, que nunca pareceu ter um baralho de cartas em qualquer momento da sua vida, aponta para o sangue. Então você tem certeza que não é sangue de verdade? O policial faz que sim, em plena confiança. Jack e Jim se entreolham pensativos.
Em seguida, cada um deles acende as lanternas, embora a luz do teto já estejam acesas, e começam a percorrer o apartamento centímetro por centímetro, dando voltas e mais voltas, olhando tudo, mas ainda não descobrindo nada. Há uma tigela de lima ao lado das caixas de pizza na mesa. Todos os corpos estão colocados ordenadamente em base para copos. Há uma marca no chão para indicar o local onde a polícia encontrou a pistola do assaltante de banco. Bem ao lado da marca, há uma mesinha com uma pequena luminária. Pai, o telefone que viemos ao saudante, onde o encontramos quando entramos, já que pergunta de repente. Estava ali naquela mesinha, Jim responde. Isso explica tudo, Jack suspira. Explica o quê? Porque nos enganamos o tempo todo. Caraca, gente. Acabamos a leitura de hoje, acabei lendo um pouquinho mais, que eu estou tentando ler 1h30, então eu li até 1h30. Gente, que capítulo lindo! Assim, os pensamentos, os questionamentos, as coisas que o Frederick, que é o autor, nos traz de uma forma tão leve. Cara, parece que cada frase que ele faz entra de uma forma tão, nossa, que você fala, meu Deus, né? Porque é engraçado isso, porque parece que é um livro leve, gostoso, e ele é um livro leve e gostoso. Mas é muito interessante os questionamentos. E agora eu te pergunto, gente, vocês imaginam como que esse bandido saiu? Logicamente com o apoio dos reféns, mas como ele saiu, será? Queria saber também. E onde eles conseguiram sangue falso? Sangue falso você não consegue assim do nada, né? Não é possível. Tô bem curiosa, tô doida pra saber. Bom, deixe comentários, que amanhã a gente volta para mais uma leitura. Beijos e até amanhã.